Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Bem-vindo a todos. Esse sábado à noite, Projeto Iniciação. Estamos ao vivo, né? Hoje de número 99, hein? Próximo será o de número 100. Que maravilha. Estamos aí rumo ao nosso centenário. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, irmão Carlos, Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento, a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso encontro, né? Estamos começando hoje, dia 30, né? Vamos começar aqui o nosso programa Projeto Iniciação, né? O projeto mais importante que um ser humano deve realizar na vida é o projeto Iniciação. E para que esse projeto seja realizado, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? Isso é muito importante. Então, nós sugerimos que a pessoa pode encontrar, pode buscar a escola que mais lhe for agradável, etc., né? No seu entendimento, mas nós sugerimos que a pessoa se venha fazer os seus estudos de iniciação na Sociedade Brasileira de Biose. Como é que pode iniciar isso? É muito simples. É só entrar numa ferramenta de busca da internet, não é isso? E põe lá a Sociedade Brasileira da Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose e a pessoa pode localizar o departamento. Tem muitos departamentos aqui no Brasil e no exterior, né? A pessoa pode encontrar o departamento mais perto, ou na sua cidade, ou perto da sua cidade. E no site tem o endereço do departamento, o telefone, o e-mail, tudo. A pessoa só entrar em contato e realizar o seu processo de iniciação. Devemos dizer que na eubiose, o primeiro grau existente do projeto da iniciação é justamente o grau peregrino. Ele já está em andamento em todo o país, né? Em todos os departamentos. Então, a pessoa pode entrar em contato e fazer a sua inclusão num desses, no grau peregrino da sua cidade e começar o seu processo da iniciação. Muito bem. Devemos dizer que o nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base é sempre os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e fundadora da teosofia, e do ensinamento do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, esses dois. E também destacamos aqui, quando necessário, né, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. É isso? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? E aqueles que já estão no caminho da iniciação, o nosso encontro visa dar a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi assimilado e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Uma outra finalidade do encontro, importantíssima, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Aí está. Só devo lembrar que a Sociedade Brasileira de Biose, o primeiro grau é o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus a serem realizados, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza os 5 graus, ela tem a possibilidade, e o direito de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode frequentar todas as ritualísticas, as palestras internas e externas, todos os eventos, né? E, além do mais, muito importante, ela tem a possibilidade, né, e o direito de ler as revelações escritas pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, está algo importantíssimo para o entendimento, né?
devemos complementar nessa parte inicial que outra finalidade do encontro que é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando que a Terra está sendo promovida à quinta dimensão. Né? Ela está deixando de ser um planeta de provação para ser um problema de regeneração. Isso aí é muito importante, esse conhecimento a respeito desse caminho que nós vamos seguir pela Era de Aquários, né? E isso é importante. O nosso mestre deixa, inclusive, em suas revelações, a indicação que o ano 3005 será um ano muito importante para a humanidade e para o Brasil. O início de uma nova civilização. Sempre lembrando que o Brasil, conforme o nosso querido mestre professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Então isso é muito importante para que a gente mantenha esse entendimento. É claro que a pessoa pode dizer, daqui a 1000 anos vai acontecer a nova civilização. Não, não é assim. Não é bem assim. A gente sabe que para o eterno, para a divindade, o tempo é zero, né? E para todo mundo, o tempo é zero. Então, o importante é começar já. 1000 anos, 3005. Mas o trabalho tem que ser realizado já, para dar a base de estruturação dessa nova civilização, a caminho justamente, e já estamos penetrando, né? Isso aí, decididamente, já estamos penetrando no contexto da quinta dimensão do planeta Terra. O planeta Terra está sendo promovido a um grau maior de espiritualidade. Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem. Chegamos aqui ao 99º programa. O próximo programa será o 100º programa. E eu já programei, já está preparado tudo. No próximo programa, nós falaremos sobre Helena Blavatsky, Vida e Obra. Para comemorar os 100 anos, os 100 encontros que nós tivemos, vamos falar sobre Helena Blavatsky, Vida e Obra. E depois, na sequência, nós vamos também dedicar um outro programa para fazer estudos a respeito da Sociedade Brasileira da Eubiose, né? A vida do nosso mestre, professor Henrique de Souza, objetivo da eubiose, etc., etc., para deixar todo mundo bem informado a respeito desse processo maravilhoso, né? Deixado por Helena Blavatsky e pelo professor Henrique José de Souza. Muito bem. Então, aí está. Nós dizemos que o nosso programa, nessa fase atual, ele se compõe de 3 partes. Uma parte inicial, na qual nós abordamos a definição, o estudo de muitos termos, muitas definições deixadas por Helena Blavatsky, né, nas suas obras, e estudamos todas essas definições, estudos, né, a respeito de muitos assuntos. Depois, na segunda parte, nós entramos na parte de antropogênese, né? Antropogênese. Aliás, já terminamos a parte de antropogênese, né? E vamos agora, hoje, no programa 99, nós vamos entrar numa outra parte da doutrina secreta, que é o simbolismo arcaico das religiões. Vamos começar, então, o simbolismo arcaico das religiões. Então, aí estão as informações que eu deveria prestar de início desse nosso encontro de hoje, né? Muito bem. Então, vamos aqui seguindo o nosso estudo a respeito desses assuntos importantes, né? E vamos ver aqui um termo que é destacado por Blavatsky, né? Que é justamente psicopompo. Psicopompo. Essa é a primeira definição, né? Literalmente, psicopompo significa condutor de alma, sobrenome de Hermés, Mercúrio. Segundo lemos na Odisseia, Hermés conduzia ao Hades, ao inferno, as almas dos mortos. Marchava à frente dessas almas como pastor à frente do rebanho, e elas o seguiam estremecidas pelas tenebrosas sendas que conduzem à noite eterna. Então, está... É claro que
esse nome genérico, psicopompo, é condutor de almas. Mas é claro que nós podemos entender que todos os grandes mestres são condutores de almas, né? Eles conduzem as almas para patamares superiores de elevação espiritualística, né? Então, nós temos aí uma quantidade enorme de condutores de almas espalhados pelo universo, né? Em todas as hierarquias que se espalham pelo universo. Então, mas aí a HPB dá uma ênfase especial a esse termo psicopompo. Bom, agora, outro termo importante que citado por Blavatsky é justamente o termo psiquismo. Psiquismo, que vem do grego psique. Termo atualmente usado para designar, de modo vago, todo tipo de fenômenos mentais, isto é, a mediunidade, a sensibilidade superior, a receptividade hipnótica, a profecia inspirada, a simples clarividência na luz astral e a verdadeira evidência divina. Numa palavra, tal termo compreende toda a fase e manifestação dos poderes das faculdades da alma humana e da alma divina. Então, o psiquismo é um termo bastante genérico, como vimos pela definição, que abrange uma série de características, propriedades e atuações na esfera mental, né? E emocional, mental e superior, que gera, então, essas características do psiquismo. Então, é um termo, inclusive, usado na psicologia, né? E mais nas ciências iniciáticas das idades, tem uma conotação muito profunda relacionada com o processo evolutivo ao qual nós estamos submetidos. Todos nós estamos submetidos a um processo evolutivo. E esse processo ele é absoluto, é isso? Ele é inevitável, que eu digo, né? Esse processo de evolução é inevitável. Todos chegarão a um ponto específico determinado pelo Eterno, né? Cujo ponto nós desconhecemos ainda, né? Porque para entender essa relação entre o Eterno, ou seja, o imanifestado e o manifestado, segundo a HPB, é um mistério enorme, não somente para as mentes humanas, mas para todos aqueles que habitam o nosso universo. A HPB diz, quando ela fala universo, é o nosso sistema solar. Então, um grande mistério que deve ser entendido por todas as consciências que habitam o sistema solar. Então, é uma coisa enorme, né? Muito grande, né? Então, aí está o termo genérico, bastante amplo, desse termo derivado do grego da psique, que é o psiquismo. O psiquismo, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos ver aqui, em seguida, um pouquinho só, um momentinho só, aqui, psiquismo, vamos ver aqui um termo interessante vindo do sânscrito, Puranas. Puranas, vamos ver exatamente. Literalmente, antigos. Purana significa antigos. Coleção de escritos simbólicos e alegóricos em número de 18, as Puranas, que se supõe foram escritos por Vyasa, autor do Mahabharata. Mahabharata é uma epopeia, né? Escrita nos tempos que nos precederam na Índia, né? O grande epopeia do Mahabharata. Então, aqui, evidentemente, os Puranas compõem justamente o Mahabharata. Os Puranas são lendas ou narrações dos tempos antigos. Os Puranas descrevem os poderes e feitos dos deuses e parece que foram compostos para uso da parte menos instruída do país, que não sabia ler os Vedas. Então, aí diz a HPB, né? Que os Puranas justamente eram indicados para aqueles principalmente aqueles que não sabiam ler, né? E ler os Vedas, que é uma obra também importantíssima da antiguidade da Índia, né? Um Purana
diz a Maracinha, tem 5 pontos capitais ou caracteres distintivos. Então, são 5 pontos principais. O primeiro ponto, a criação do universo. Segundo ponto, sua destruição e renovação. Terceiro, a genealogia dos deuses e patriarcas. Quarto, os reinados dos Manus, que formam os períodos chamados Manuântaras. E quinto, a história das raças solares e lunares dos reis. Então, veja bem, vejam esses pontos importantes dos Puranas, né? Justamente esses 5 pontos envolvem toda a questão da manifestação do eterno no mundo objetivo e enfocando a questão da criação do universo, né? A sua destruição e renovação, né? Lavoisier, o grande químico francês, ele descobriu que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E assim é o universo. Não existe a destruição, existe a transformação. É claro que nesse processo evolutivo que nós vivemos, e todo o universo vivencia, e principalmente relacionando-se esse conhecimento ao nosso universo, que é o sistema solar, nada se destrói, é transformado. Ou seja, algo antigo é posto de lado, é transformado e colocado numa posição específica para produzir novos efeitos evolutivos necessários. Né? Aí, então, existe a genealogia dos deuses e patriarcas. Né? É o terceiro ponto nos Puranas. Né? A genealogia, tudo é regido por consciências superiores. E essas consciências nós chamamos de deuses ou patriarcas. E é claro que isso tudo é determinado pela ação dos Manus, que formam os períodos Manuântaras. Né? Então, tudo é regido quando uma consciência superior ela vem para dirigir, conduzir a humanidade, ela vem com essa característica de Manus. É isso? Então, geralmente, Manus significa condutor de povos. Então, existem muitos Manus, que nem Moisés. Moisés ele desenvolveu uma ação de Manu. Ele conduziu um povo, né, do Egito para a Terra Santa, né? Então ele exerceu um poder de Manu. E assim são todos, né? Então, inclusive, na Eubiose é dada uma lista enorme de Manus que estiveram presentes na face da Terra, conduzindo a humanidade para o seu destino evolutivo, né? E daí, então, o quinto ponto dos Puranas indica a história das raças solares e lunares, né? Que formaram a história das raças solares e lunares de reis. Né? Então, é claro que existem as raças vão se desenvolvendo em vários planetas, e aqui na Terra houve o desenvolvimento já de 5 raças-mãe, a nossa quinta raça-mãe é a raça ariana, e isso tudo faz parte desse processo na fase da Terra, da ciência iniciada das idades, denominado antropogênese. Sempre lembrando que nós, seres humanos, nesse processo evolutivo, devemos considerar que nós viemos da Lua. A nossa etapa anterior de evolução foi desenvolvida na Lua. E na Lua nós existimos na forma animal. Fomos conduzidos para a Terra e aqui fomos conduzidos para o reino hominal, esse humano. E quando? Em meados da raça lemuriana, quando o próprio Moisés fala a respeito da queda dos anjos. Na verdade, relaciona essa queda de Lúcifer e todas as suas hostes, né, que compõem todo o seu conjunto de consciências, né, justamente no sentido de promover aqueles animais que ali viviam em meados da raça lemuriana para o estado de consciência humana. Tanto aí surgiu a raça humana, surgiu então a consciência humana. Né? O Vishnu Purana é o que melhor concorda com tal disposição. Porém, os restantes não correspondem exatamente a ela. Há 18 Puranas. Então, está pela ciência iniciada das idades. Existem 18 Puranas, mas a estes devem ser acrescentados mais 18. Upa Puranas, ou seja, Puranas menores ou secundários.
Os primeiros estão classificados em 3 categorias, segundo o predomínio de cada um dos 3 gunas. Aqueles em que predomina a qualidade sátiva são o Vishnu, Naradiya, o Bhagavata, o Garuda, o Padma e o Varana. Este primeiro grupo compõe os Puranas, intitulados de Vaishnavas de Vishnu, porque neles este Deus tem proeminência. Né? Os Puranas em que prevalece a quantidade tamas, onde corresponde à predominância de tamas, né? Guna, tamas, são o Matsya, o Kurma, o Linga, o Shiva, o Skanda e o Agni. Todos eles dedicados ao deus Shiva. Finalmente, aqueles em que predomina a qualidade de rasa são o Brahma, Brahmanda, Brahma, o Vaivarta, o Markandeya, o Bhavishya e o Vamana, que se referem principalmente ao deus Brahma. Você vê que os nomes são bastante difíceis, né? Provindo do sânscrito, né? A gente, às vezes, tem dificuldade até de pronunciar esses nomes. Mas a gente vai superando as limitações no segmento do nosso desenvolvimento espiritual. Né? No que se refere aos Puranas menores, eis aqui os títulos. Olha a quantidade de títulos, né? Sanat Kumara, Narisha ou Nrishinha, Naradiya, Alvira, Naradiya, Shiva, Durvavasa, Kapila, Manava, Azunasava, Varuna, Kalila, Zama. Só estamos citando, né? Nandi, Saura, Parasara, Aditya, Mahesavara, Bhagavata e Vasisha. Então, são nomes muito específicos. Quer dizer, só citando esse fato, a gente vê a imensidão que é esses estudos da antiga Índia, né? Os Puranas, etc. Né? O Mahabharata é um conhecimento enorme. Então, para quem está no processo da iniciação, é um assunto enorme para ser estudado e compreendido. Né? É claro que eu sempre digo, deixo bem claro isso nos encontros, né? E em palestras também. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender os nomes, né? As definições a respeito de tudo. Né? Mas o mais importante para aquele que está no caminho, iniciando o caminho da iniciação, é o seguinte: não se importar com isso, não se amedrontar com isso, né? Dessa dificuldade, mas sim desenvolver um estado de entendimento baseado no seguinte fato: entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante. É muito importante para quem está no caminho da iniciação, e principalmente aquele que está iniciando o processo justamente do projeto de iniciação, ter na sua mente aquele esquema básico de como as coisas funcionam. Ou seja, o eterno, o imanifestado, originando o manifestado, que é Maya, ou ilusão, e tudo isso se revelando através de um processo evolutivo. E também entendendo que nós somos projeções das mônadas, as consciências divinas, faíscas saindo justamente do Logos solar, vindo para Brahma, e da qual nós somos projeções, né, das mônadas. Então, evidentemente, nós temos Deus em nós. Foi o que Jesus nos falou, né? Vós sois Deus, porque nós temos a essência monádica, a projeção da divindade em nós. Agora, o importante é justamente superar as limitações humanas e entender perfeitamente as qualidades que em nós existem, que são qualidades divinas. É isso? Então, por isso que Jesus nos falou, nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E nos libertamos da nossa própria personalidade. O conhecimento de Deus, da verdade, nos liberta do quê? De nós mesmos.
né, de nós mesmos, da nossa limitação humana de entendimento das coisas superiores. Muito bem. Um outro termo muito importante que eu gostaria aqui de abordar é justamente o termo Purusha, que vem do sânscrito. Vem do sânscrito esse nome, Purusha. Homem, homem celeste. Significa homem celeste. Espírito, o mesmo que Narayana, sob outro aspecto. O eu espiritual. Na filosofia Sankhya, designa com esse nome o espírito em contraposição à matéria, Prakriti ou Pradhana. É um princípio elementar, primordial, simples, puro, imaterial. É isso. Espiritual, consciente, eterno, não criado e não produtor, imutável, inativo, mera testemunha ou espectador das operações da Prakriti e que, como espelho cósmico, nele se reflete e se revela todo o universo. Ou seja, todas as mudanças que se operam na Prakriti no curso da evolução. Então, essa é uma definição bastante complexa, né? Mas sempre entendendo que isso aí, no entendimento daquilo que eu disse, como as coisas funcionam, nós entendemos que existe o eterno, que é a divindade, a suprema consciência, se é que a gente pode chamar de consciência, nós não podemos nem definir como consciência, o eterno é indefinível, mas existem as hierarquias, né? Ele projeta o mundo da manifestação, é isso, da diversidade, né? E essa ligação entre o eterno e nós é feita pelas hierarquias. Todas as hierarquias que existem, né, no universo, compostas por seres de elevada entendimento espiritual, né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento de como as coisas funcionam, né? Segundo a filosofia secreta, o Purusha e a Prakriti são os dois aspectos primitivos da divindade, una desconhecida. Purusha, Prakriti. Em sua origem são a mesma coisa, porém, ao chegar ao plano da diferenciação, cada um deles evolui numa direção oposta, caindo o espírito gradualmente na matéria, e esta ascendendo à sua condição original, aquela de pura substância espiritual. Ambos são inseparáveis, contudo, estão sempre separados. Então, é claro que espírito e matéria são inseparáveis pela ideologia, pelo entendimento das religiões. A religião, no termo mais vulgar do termo, né? A religião, no termo vulgar, ela coloca a matéria de um lado, o espírito do outro. Repetindo, matéria de um lado, espírito do outro. Significando que, de maneira geral, as religiões não iniciáticas consideram que a matéria é coisa do demônio, é isso, de Satanás, e o espírito é coisa de Deus. Não é bem assim. Espírito e matéria constituem a mesma... São duas manifestações, né, que parecem opostas, mas são complementares. Ou seja, conforme o professor Henrique de Souza nos diz, não existe espírito sem matéria, nem matéria sem espírito. É como Einstein descobriu, né? Matéria e energia, né? As duas coisas convivem, né? Matéria e energia convivem, né? Ou é matéria ou é espírito, mas as duas são intercambiáveis, né? Pode mudar uma coisa na outra, né? Assim também, a gente vê que Einstein deu o início, né, no mundo moderno, desse entendimento a respeito da polaridade, né? Ele dava outro nome, né, a respeito, né? Mas a ciência começou a se desenvolver, se libertando das amarras da física inicial, né? E abrindo caminhos muito importantes para o entendimento que agora é desenvolvido pela física quântica, né? No terceiro milênio. E isso é inevitável, esse desenvolvimento, né? A física quântica e os outros campos evolutivos da humanidade vão se realizar para o entendimento do quê? De tudo aquilo que está contido na ciência iniciática das idades. Então, a ciência vai se desenvolver para o entendimento de todas essas questões.
Mas, na verdade, esses conhecimentos são trazidos através, por exemplo, da física quântica e outros caminhos, não é através do desenvolvimento de aparelhos, da matemática, de equipamentos, não é isso, não. Esse conhecimento todo é derivado da evolução, da transformação mental e espiritual dos cientistas. Isso, porque à medida que os cientistas vão se desenvolvendo, vão se transformando cada vez melhores veículos para a consciência superior. Então, um cientista, um gênio, é um veículo. Ele não cria nada, né? O gênio não cria nada de novo, não traz nada. Ele serve de veículo para a consciência superior. Então, isso é muito importante. Isso deve ser desenvolvido pelos cientistas, o desenvolvimento interno, para servirem cada vez mais de melhores veículos para a consciência superior. Né? Assim como no plano físico, dois polos iguais se repelem, enquanto que dois polos opostos se atraem, com o espírito e matéria ocorre o mesmo. São os dois polos da mesma substância homogênea, espírito e matéria. O princípio radical do universo. Isso é citado na doutrina secreta de Blavatsky. Olha só que importante, no século XIX. Né? Em sua condição livre, o Purusha é tão distinto de tudo que conhecemos e tão acima do alcance da nossa limitada compreensão, que só pode ser definido através de negações. Não é nem isto nem aquilo, nem de tal ou de qual modo. Contudo, pode-se afirmar que o pensamento abstrato, sem objeto, a luz que ilumina a vida espiritual. Então, é o pensamento abstrato. Então, a tendência, então, para o conhecimento, para todo esse conhecimento superior, é justamente o caminhar através do desenvolvimento da consciência abstrata, né? do mental superior. Né? Isso é muito importante. Né? Então, aqui é também o espírito de vida que anima a matéria. O espírito da vida que anima a matéria. E por seu contato que lhe dá atividade, da qual se originam as mudanças sucessivas que experimenta e que vão repercutir no próprio Purusha. Ao contrário de Prakriti, é simples, não composto e, portanto, é absolutamente isento de modos ou qualidades, ou seja, gunas, que caracterizam a matéria. O Purusha é o sétimo princípio, o Atman, o sujeito ou verdadeiro eu. E daí que, segundo a filosofia Sankhya, o número de Purushas é incontável, pois cada corpo, cada ser da criação tem o seu Purusha particular ou individual. Olha só que noção ampla de sentimento do Purusha. Né? E dá-se, então, pela ciência iniciática, dá-se essa conotação da sua ligação com Atman. O que é Atman? O nosso Cristo interno. Né? Então, nós temos que desenvolver a nossa consciência e atingirmos o nosso Cristo interno. Atingindo o nosso Cristo interno, tornando-nos Cristos, né, com a consciência crística superior, nós podemos nos tornar adeptos. Então, o adepto é o estado de consciência máximo que pode ser atingido por um ser humano. Neste ponto, o ser humano deixa de fazer parte do mundo humano para fazer parte do mundo sobre-humano, né? Super-humano, né? Passa a fazer parte do mundo super-humano ou subdivino, caminhando para o subdivino e depois, mais tarde, entrando no reino divino, né? Como Jesus nos ensinou, é a volta à casa do Pai. É isso? As mônadas projetaram-se, dando origem ao nosso estado de consciência, envolto na matéria densa, estamos nos libertando disso, mas a tendência de todos nós e de tudo que existe é a volta à casa do Pai. A casa do Pai aqui é dado pela ciência iniciada como o próprio Brahma, né? O primeiro trono. Mas não para por aí, depois a consciência continua subindo em direção do eterno. É isso. A nossa tendência é indo para o eterno. Né? Da união do Purusha com a Prakriti, ou seja, do espírito com a matéria, originam-se todos os seres animados e inanimados. Quer dizer, unindo Purusha, que é a parte espiritual, e Prakriti, que é a matéria, origina-se tudo, né?
os seres animados e inanimados. Veja, animados e inanimados. O Purusha, como já se disse, é inativo. Porém, toda atividade de Prakriti é empregada exclusivamente a seu favor e proveito, visto que, apresentando objetos de sensação e conhecimento ao espírito, este entesoura a experiência, chegando assim ao conhecimento de si mesmo. Veja bem que importante essa conotação, né? E seguindo esse entendimento, e por conseguinte, a libertação. Libertação. Então, a atividade de Purusha na matéria, é isso, originando todo esse processo da matéria, de Prakriti, é isso, origina também as consciências que estão embutidas nessa matéria. Sempre lembrando o que a HPB ensinou na doutrina secreta, né? Que tudo no universo é consciência. Tudo no universo é consciência, é vida. Vida é consciência, né? Então, o processo todo evolutivo é fazer com que essa projeção da mônada, que está enclausurada, que está fechada no mundo material denso, se liberte das suas limitações e entenda a divindade que existe dentro de si. Isso aí vai desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, pelo ser humano, em direção à casa do Pai, né? Significando, então, o próprio Brahma, né? Opostamente ao Purusha múltiplo da filosofia Sankhya, apresentada já anteriormente, onde é o eu, o espírito individual de cada ser, ao Purusha único da filosofia Yoga, que é o Ishvara. Olha só que importante, né? Deus ou Senhor Supremo de Espírito do Universo ou alma do mundo, o Ishvara. Espírito radical ou primordial? A palavra Purusha tem muitas acepções. Pode ser entendida como homem, homem celeste, varão, ser ou princípio masculino ou feminino, causa ou potência criadora ou geratriz, criador, princípio vivificador ou animador, ser, princípio, causa, pessoa, indivíduo, ser humano, herói, servidor, amigo, etc. Também a amplitude, né? Então, tudo provém de Purusha. E, é claro, Purusha provém do eterno, né? Tudo que existe aqui provém do eterno. Sempre lembrando que essa diversidade que nós temos no universo, e no planeta Terra e no universo, significa a criação que a divindade fez justamente do manifestado. Mas podemos entender também que a unidade não se desfaz. Isso? A divindade origina a diversidade, mas ela não se divide. Ela continua una. A unidade não, continua intocável. Né? Tudo tem a unidade. Seja um elétron, um próton, uma partícula subatômica, o que seja. Uma pedra, um animal, tudo tem refletido nele a unidade da divindade. Né? Tudo é uno, a unidade. Né? Isso é muito importante. Então, que Deus não se divide. Tanto que, pelo politeísmo, muitos podem entender da seguinte maneira, que a soma de tudo dá Deus. Isso é um dos entendimentos que muitos dizem, né? A respeito justamente desse entendimento superior, né? Que a reunião de tudo, a soma origina-se Deus. Mas não é assim. Não é assim. Deus não se divide. Ele está íntegro, unitário em cada partícula que existe no universo. E tanto que a HPV diz que tudo que existe no universo tem consciência. Então a pessoa diz, poxa, mas uma pedra tem consciência? Tem. A pedra tem consciência. Por mais incrível que pareça, a pedra tem uma consciência de pedra. O animal tem uma consciência de animal. Um ser humano tem consciência de ser humano. Então, agora, esse tipo de consciência, ou seja, a unidade eterna, divina, tem que se libertar dessa limitação e atingir o entendimento de si mesmo. É claro que no ser humano isso aí se mostra claramente. Isso, há necessidade da consciência humana libertar-se de si mesmo. E libertando-se de si mesmo, pode atingir o estado de iluminação, né? Estado de iluminação, tornando-se, evidentemente, um ser iluminado
um entendimento super-humano. Né? Então, isso é muito importante. A coisa é muito complexa, muito complexo. Mas, aos poucos, no caminho da iniciação, a gente vai colocando as coisas nos seus lugares, vai encaixando uma coisa de outra. A gente vê que tudo faz parte de um mesmo princípio, uma unidade, né? Que coordena tudo. Né? Tanto que muitas correntes divulgam isso pela internet, pelos livros, né? Que somos todos um. E é verdade, somos todos um. Não somos... essa diversidade é apenas ilusão, né? É maia. A diversidade existe, mas como maia, como ilusão. O que existe realmente no universo é a unidade, que não se desfaz, está sempre presente em tudo. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Muito bem. Vamos seguindo aqui. Um outro termo muito interessante para ser abordado aqui é um outro termo chamado puxa, ou puxan, também do sânscrito, proveniente do sânscrito. Né? Uma divindade védica, citado nos Vedas, né? Cujo verdadeiro significado permanece desconhecido pelos orientalistas. Então, os orientalistas não conseguem entender. Aliás, devemos dizer que orientalistas, como o próprio nome diz, aqueles que estudam as questões básicas do entendimento universal que os orientais desenvolviam, né? Na Índia antiga, né? Os orientalistas, então, estudam esses fatos todos, né? Desde séculos passados, mas somente no século XIX que os orientalistas tiveram a oportunidade de desenvolver mais esse entendimento. E justamente com o conhecimento trazido por Helena Petrovna Blavatsky, que abriu um portal enorme de entendimento para os orientalistas. Né? Então, por isso que aqui a KPB diz que o significado do puxa não é conhecido pelos orientalistas. É claro que se o orientalista seguir o caminho iniciado das idades, se aprofundar, ele vai entender isso e pode escrever e ensinar a respeito desse assunto de maneira muito profunda. Né? É qualificada como o sustentador ou alimentador de todos os seres desvalidos, puxa. A filosofia védica, os Vedas, né, explica seu significado. Falando de tal divindade, não é isso? O Taittiriya Brahmana diz que quando Prajapati formou os seres vivos, né, Pusha os alimentou. Este é, portanto, a mesma força misteriosa que nutre o feto e a criatura. Antes de seu nascimento, por osmose, que é denominado de nutriz atmosférica ou akáshica, o pai sustentador. Realmente, isso aí, do akasha, né? O plano que nutre. Isso a gente pode entender como a mãe cósmica, né? A mãe cósmica, o akasha, né? O segundo trono. Existe Brahma, Vishnu, Shiva, né? Vishnu é o segundo trono. Então, podemos entender que isso tudo deriva claramente no nosso plano do segundo trono, a mãe divina. Aliás, tudo que nós temos na face da Terra provém por intermediação da mãe divina. E a mãe divina origina todos esses fatos, essas coisas que existem no nosso mundo objetivo, terrestre, né? E também nutre, ela é a nutriz, ela alimenta a formação de todos esses elementos no sentido de mantê-los plenamente vigentes no seu processo evolutivo. Isso é muito importante, então, a mãe divina. O nosso mestre afirma, em suas revelações, que o processo de iniciação ou o processo que torna o indivíduo adepto é aquele processo que vai fazendo com que a pessoa torne cada vez mais íntima da mãe divina. Ela vai se aproximando da mãe divina, de Vishnu. Então, ele vai entendendo as coisas a ponto de entender tudo de maneira ampla, bastante ampla, quando ele atinge a consciência do Akasha, da mãe divina. Né? Quando os putripites lunares
produziram os homens, estes permaneceram insensíveis e abandonados. E foi Puxa que alimentou os homens primitivos. Olha só, então, os píteos lunares originaram os seres humanos, né, inicialmente. E os Puxas, o Puxa alimentou esses seres primitivos, mantendo sempre incólumes, em posição de desenvolver o seu processo evolutivo. É também um nome do Sol, e como tal é enumerado entre os 12 Adityas. Então a gente vê aí, interessante essa relação, né, entre Puxa e Prakriti, e também os píteos lunares, e a relação que os Puxas têm, basicamente nesse entendimento, na alimentação, isso, dos seres projetados na Terra, no seu processo evolutivo. Então, veja bem que nada acontece por acaso no universo. Nada acontece por acaso, e tudo que acontece no nosso plano evolutivo é derivado da projeção arquetipal. A gente vê, todos esses termos que nós estamos vendo significam justamente essa ligação que existe o mundo objetivo e os mundos arquetipais, né? Essa de ligação. Então, nada acontece por acaso. Tudo é derivado de arquétipos, de formas, de princípios fundamentais. Isso é muito importante no entendimento. Justamente esse é um dos fatos importantes para o entendimento, para quem está no processo da iniciação, de como as coisas funcionam. É isso? As coisas, um dos aspectos também que caracteriza o entendimento do funcionamento do universo é entender isso, essa relação que existe entre as hierarquias superiores e os mundos inferiores, né? E que tudo que acontece na face dos mundos inferiores, ou especificamente da Terra, é derivado dessa projeção efetuada pelas hierarquias que trazem esse conhecimento, essas potencialidades do eterno para a fase da Terra, para o desenvolvimento das consciências que aqui estão projetadas, consciências derivadas das mônadas, que habitam justamente no primeiro trono, Brahma. Isso é muito importante, então, esse entendimento. A gente vê que o entendimento é muito interessante, muito amplo, né? Em seguida, nós temos um outro termo aqui, dado pela ciência iniciada das idades, que é Pushkala. Pushkala vem do sânscrito. É uma folha de palmeira empregada no Ceilão para escrita. Pushkala é uma folha de palmeira, no Ceilão, usa-se para escrita. Todos os livros de tal país costumavam ser escritos em tais folhas de palmeira e duram séculos. Então, no Ceilão, escrevia-se tudo que os dotados de compreensão superior escreviam nessas folhas de palmeira, e essas folhas de palmeira duravam séculos, tinham existência secular, né? Esta palavra significa também abundante, numeroso, rico, excelente, sublime, um lugar sagrado de peregrinação. Também, então, isso aí é a conceituação dada por HPB a respeito de Pushkala. Pushkala. Veja só a quantidade de entendimento que nós temos de nomes, né, a respeito de todo esse entendimento, né? Pushkala. Muito bem. Então, aqui nós vamos seguindo aqui, vamos entrando aqui num outro entendimento superior, que é justamente Kabbalah. Kabbalah. A antiga doutrina secreta da Caldeia, compendiada no Kabbalah. É a antiga doutrina secreta da Caldeia. É um sistema oculto, transmitido até nós por si mesmo, composto de ensinamentos puramente orais, a Kabbalah. Muito embora sendo transmitido oralmente, aceitando a tradição, e tendo sido em outros tempos uma ciência fundamental, atualmente encontra-se muito desfigurada pelas adições feitas durante séculos e pelas interpretações das escrituras hebraicas, e ensina diversos métodos de interpretação das alegorias bíblicas. Então, esse conhecimento da HPB diz que, por vezes, ou muitas vezes, esses conhecimentos antigos são até desfigurados pela intervenção de pensadores
posteriores, né, eles desfiguram esse conhecimento, tornando-os não adequado ao entendimento conforme as tradições antigas, né? No princípio, tais doutrinas eram transmitidas apenas de boca ao ouvido. Era assim antigamente, de boca ao ouvido. E assim foi também durante o nascimento da nossa quinta raça-mãe, a raça ariana. A quinta raça-mãe ariana proveio justamente de Atlântida, quando 1 milhão de anos atrás, há 1 milhão de anos. E o entendimento era transmitido de boca ao ouvido. A tradição diz que nada é escrito. Depois, num determinado momento, passou-se a escrever no Ceilão, em folhas de palmeira, na Índia, em outros meios de escrita, né? Os papiros, etc. Né? Aí, então, tornou-se um método de comunicação dos mestres com os discípulos, através da escrita. E no Egito, muito mais do que da escrita, estão as inscrições feitas em pedras, né? Nos monumentos e assim por diante. Né? Diz o Dr. William Westcott, citado por HPB, né? oralmente do mestre ao discípulo. Quer dizer, de boca ao ouvido significa transmissão oral do mestre ao discípulo, que as recebia. Daí o nome de Kabbalah. Kabbalah, da raiz hebraica KBL, receber. No hebraico esse termo significa receber. Além dessa Kabbalah teórica, criou-se um ramo prático relacionado com as letras hebraicas. Essas, por sua vez, como representações, números e ideias. Então, aí está. No que se refere ao livro original da Kabbalah, o Zohar, isso aí, a HPB diz que é algo muito importante a ser estudado. Né? Porém, o Zohar, a respeito do Zohar, né? Porém, o Zohar que possuímos atualmente não é o Zohar que Simeão ben Yochai legou como herança a seu filho e secretário. O autor da presente aproximação foi um tal Moisés de León, judeu do século XIII. Então, está o Kabbalah. Eu devo dizer que o Kabbalah é realmente um estudo bastante profundo, né? Na verdade, com um estudo de 10 níveis, né, de desenvolvimento, né? É um estudo muito profundo, muito, muito complicado, né? A pessoa tem que estudar muito para penetrar nesse entendimento, né? Mas são 10, de maneira geral, o entendimento são 10 níveis de entendimento, né? 10 níveis. E isto aí está contido justamente nesse jogo amarelinha. Bem a amarelinha que nós temos hoje no Brasil, a gente vê as crianças sempre brincaram com isso, tem muita criança brincando. A amarelinha justamente é conhecida por 10 níveis, né? Isso tudo é derivado da Kabbalah. Agora, por que isso? Por que a amarelinha tem ligação com a Kabbalah? Porque os mestres trazem esses princípios fundamentais sob uma forma de brincadeira para as crianças, para ir alimentando justamente a mente das crianças no sentido do estudo profundo das coisas, chegando, se seguir o caminho da iniciação, chegando no conhecimento da Kabbalah. Você veja que coisa importante é esse entendimento, né? Muito profundo, né? Então, aqui tem também, seguindo esse entendimento da Kabbalah, nós temos a HPB falando sobre o Kadmon, Adão, ou Adam Kadmon, que faz parte da Kabbalah também, né? O homem celeste. O microcosmo é o logos manifestado, ou o terceiro logos, segundo o cultismo ou o paradigma da humanidade. Adam Kadmon. Daí provém justamente a história citada no Antigo Testamento sobre Adão e Eva. Né? Adão e Eva que viveram no paraíso, né? Ou seja, naquele dito paraíso, né? Jardim do Éden. Né? Evidentemente, Adão e Eva são projeções de cima sobre a formação do homem celeste. Justamente no tempo do Jardim do Éden, aconteceu que, estando Eva andando pelo território em que ela foi colocada, Deus apareceu diante dela, né? Deus apareceu diante dela
e lhe disse para não comer o fruto de uma determinada árvore existente no centro do paraíso. Mas depois Deus foi embora, mas Eva consumiu aquele fruto, né? Consumiu, levado pela ação de uma serpente, né? De uma serpente, que é a própria projeção, uma projeção superior do quinto senhor, né? Ali, no Jardim do Éden, estava se formando toda a potencialidade para uma quinta coisa, um quinto dia da criação, originando o quinto dia da criação. Veja só que importante esse entendimento, né? A gente vê que tudo se conclui, tudo está dentro de um conhecimento geral. As observações são muito variadas não, são extensamente variadas, visto por seres de alta hierarquia, por mestres, em todos os tempos e as raças. Mas, no fundo, tudo se funde num só conhecimento básico, que é justamente o que é pertinente à essência da divindade. Aí está justamente a importância de se entender como as coisas funcionam. Veja bem, Deus não se divide, o conhecimento fica uno, a unidade. É claro que a consciência daqueles que estão mexendo com essa unidade fraciona esse conhecimento em várias partes, né? Porque isso facilita o entendimento. Mas a unidade permanece a mesma, né? Isso é muito importante, esse entendimento, né? Muito importante esse entendimento, né? A gente vê que é vasto esse entendimento, né? A respeito da ciência iniciática das idades. Muito bem. Nós vamos encerrando aqui essa segunda parte, né? Vamos aqui encerrando essa segunda parte, e essa primeira parte, né? E vamos agora para a segunda parte, que começaremos hoje o estudo. Hoje nós começamos o estudo sobre o simbolismo arcaico das religiões do mundo. A partir de hoje. Terminamos a antropogênese e vamos falar sobre o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Segundo o Zohar, que é um livro muito antigo, as histórias da doutrina são as suas vestes. O ignorante olha só o traje, isto é, o relato da doutrina, mas na lei nada a ver. O instruído não vê meramente a veste, mas o que está dentro. Veja só que interessante, né? As histórias contadas pela mitologia são as vestes do conhecimento profundo. O ignorante, aquele que não tem conhecimento, olha aquela divulgação e entende apenas o lado externo, as vestes, aquilo que encobre a verdade. Mas aquele que é instruído, está no caminho da iniciação, ele penetra nesse conhecimento e vê o que está por detrás desses véus. Isso aí é ensinamento do Zohar, é um antigo escrito da antiguidade da Índia, né? Isso é muito importante, né? Então, segundo Clemente de Alexandria, os mistérios da fé não são para divulgá-los a todos. É preciso ocultar no mistério a sabedoria falada. É por isso, então, que o conhecimento da ciência iniciática das idades é trazida para os seres humanos numa forma que nós chamamos de ocultismo. Fica oculto. Mas, veja bem, uma coisa é importante, não existe nada de secreto no universo. Não existe nada de secreto. O que existe é o oculto. Os próprios mestres lançam um véu sobre esse conhecimento para impedir que o ignorante penetre o que está dentro desse véu e faça interpretações mal feitas, distorcidas, né? Então, é necessário, então, fazer... É por isso que disse que todos os mestres, quando renascem na face da Terra, eles falam sobre assuntos específicos dentro de uma tônica do ciclo, Assim foi com Jesus, né? Ele falou na tônica do ciclo, né? Jesus, por exemplo, olha só, como o simbolismo arcaico das religiões, né? Jesus, naquela época em que ele viveu, ele era o mestre, ele é um mestre, né? Era e é um mestre, né? Eu não estou falando de Jesus
o Cristo. Estou falando de Yoshua ben Pandira, descendente da casa de Davi, que foi o veículo do Cristo cósmico, né? Vamos fazer essa diferenciação, né? Yoshua ben Pandira é um ser de hierarquia, de elevada hierarquia, descendeu da casa de Davi e foi veículo do Cristo cósmico. E ele, na sua vida terrena, ele esteve no Oriente. Ele conhecia tudo aquilo que existia no Oriente. Mas, como dissemos, ele falou para os hebreus de uma forma, uma tônica condizente com a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele não se distanciou disso. Jesus, Yoshua ben Pandira, ele poderia, na época, ter falado sobre chakras, sobre yoga dos chakras, sobre corpos hiperfísicos, mas não falou nada disso. Porque as pessoas que lá viviam naquela época não iriam entender. Não entenderam nem aquilo que ele falava relativamente à Bíblia. Imagine se ele falasse de coisas relativas ao Oriente, à Índia antiga, etc., a Atlântida e assim por diante, né? Então, a gente vê que os mestres vêm e falam com uma tônica específica para os habitantes daquela região. Tanto que é citado no Evangelho que os discípulos queriam falar sobre os conhecimentos que eles recebiam de Yoshua ben Pandira, queriam transmitir esses conhecimentos para a população em geral. Então, está no Evangelho isso, né? Jesus falou o seguinte: não preguem para os gentios. O que são os gentios? Aqueles que não acreditam em Deus. Mas ele disse: vão e preguem esses fatos para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. As ovelhas desgarradas da casa de Israel, né, justamente era um grupo proveniente de Atlântida. E Yoshua ben Pandira, através do Cristo cósmico, estava ali para redimir, fazer a redenção daqueles seres que ali viviam. Mas eles não entenderam. Não entenderam e Jesus foi levado ao sacrifício, né, pela crucificação. É assim que acontece geralmente com os mestres, né? Agora, né? No futuro, não. No futuro, quando a Terra está passando para uma quinta dimensão, os mestres serão recebidos com toda a fraternidade, com toda a amorosidade por seres que estiverem vivendo naquela época e receberão todos os ensinamentos de maneira muito gratificante, né? Mas, infelizmente, não, isso não acontece. Nunca aconteceu e não acontece, né? Os mestres são perseguidos e muitas vezes, e na maioria das vezes, sacrificados pelos seres humanos, né? Isso aqui, muito bem. Então, aqui são a parte inicial do simbolismo marcado das religiões, que nós queríamos falar inicialmente. Aí tem muito assunto a ser abordado, né? Mas nós vamos aqui, devido ao avançar da hora, nós vamos encerrando aqui essa segunda parte, né, do simbolismo arcaico, e passamos a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para entrarmos agora na terceira parte do nosso encontro, que é justamente a participação de todos. Muito bom, professor. O professor fala-se muito em religião, né? E as religiões, pelo menos a gente que está ligado à teosofia, as religiões elas não servem para ampliar o estado de consciência, né? Parece que é mais para doutrinar, né? Um grupo de pessoas. E como que a gente pode consertar isso? Bom, veja bem, a religião ela tem dois. A gente tem um conhecimento profano, o termo religião, né? Existe um conhecimento profano e um conhecimento iniciático. O entendimento profano é justamente um grupo de pessoas que se cercam de uma determinada ideia e seguem aquilo de maneira fanática, não é isso? Com dogmas, etc. Mas existe a religião no sentido superior, que vem do termo justamente latino, né? Que é o religare. Religião significa religare, religamento da consciência humana com a consciência superior. Mas é claro que a religião, no sentido vulgar, ela não faz isso. Ela pega os conhecimentos que são divinos, fundamentais, e cercam de conceitos
dogmáticos, e até, às vezes, originando perseguições às pessoas que não se enquadram nesse conhecimento, né? Isso nós vemos. Na humanidade, nós temos muitos exemplos disso, né? Religiões perseguindo seres humanos por não concordarem com seus pontos de vista. Mas o ponto de vista do religare, da religião, é baseado no conhecimento superior, né? E a base desse conhecimento, a base principal desse conhecimento foi dado pelo nosso Senhor Jesus, ou veículo do Cristo cósmico, que é o amor e o perdão. Qualquer religião que não tome isso como base, ela não pode ter o sentido do religare. Amor e perdão. Então, o verdadeiro sentido da religião é o religare, o religamento da consciência humana com a consciência superior divina. É isso que nós podemos, essa distinção que nós podemos fazer entre esse termo religião, visto pelo lado profano e visto pelo lado superior. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Carlos, boa noite. Não tem nenhuma pergunta, só deixar um recadinho aqui para o pessoal que está aí, bastante gente hoje de novo, agradecer aí a audiência. Tem algumas pessoas novas, pelo que eu estou olhando aqui no chat, então, aos que estão chegando pela primeira vez, peço que se inscrevam no canal, clica aí no sininho, né, para receber as notificações, para receber o conteúdo dos próximos programas. Estamos por aqui todo sábado à noite, toda terça, às 20h40. Hoje é o programa de número 99, teremos aí o programa de número 100, onde o professor fará aí uma abordagem especial sobre Blavatsky, né? Ele vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E é isso. Compartilhe o conteúdo aí com um amigo, com um colega que gosta, né, desse conteúdo. Manda, né, o link para a pessoa também participar. Lembrando que os conteúdos e os temas abordados aqui são sempre de forma exclusiva, né? Aí desenvolvida pelo professor, trazida todo o conteúdo, com todo o seu conhecimento e com a participação, né? O que é mais interessante. Então, se você tem dúvida, você pode tanto participar deixando a sua dúvida aqui no chat ao vivo, ou mesmo assistindo ao programa gravado depois, você pode deixar no vídeo, aqui embaixo tem um link. Todas as perguntas, elas são devidamente respondidas. Tá certo? Então é isso, vamos lá. Muito bem, professor. Vamos passar para as perguntas. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: quem os judeus estão esperando? Veja bem, isso aí faz parte do conhecimento deles, né? Toda religião, toda religião não, toda linha de conhecimento sempre espera um Messias, não é só os judeus, né? Toda a linha que está dentro de um processo evolutivo entende que um dia virá um ser elevado, né, para levá-lo a uma consciência superior. Aqui, no nosso caso, da ciência iniciática, da eubiose, nós falamos sobre o Avatara Maitreya, né? Avatara Maitreya. Isso. Agora, especificamente, o Avatara Maitreya, ele virá e vai se manifestar na nossa frente? Não é bem assim. Nós temos, sim, que nos tornarmos veículos de Maitreya, veículos dessa projeção da divindade. E assim também todos os conhecimentos que se proliferam de maneira iniciática pelo mundo, é dessa forma. Os seguidores têm que se tornar veículos daqueles mestres que foram... que existe predição, uma predição que eles possam existir. Devem se tornar veículos para esses mestres, né? Então, toda religião, eu não vou especificar exatamente cada religião, porque aí é uma quantidade enorme, né? Cada religião espera um ser divino. Mas, na verdade, todos esses seres significam, em resumo, a própria divindade. A gente pode dizer, a religião espera um ser, outra religião espera outro, uma série de messias que virão para cada religião, né? Mas, no fundo, entendendo como as coisas funcionam, isso significa
justamente a vinda da essência divina para a consciência humana. Ou de modo contrário ou complementar, a elevação da consciência humana para se tornar veículo dessa consciência superior. Então, isso é muito comum. Cada forma de pensamento, né, tenha predições a respeito do aparecimento de seres superiores para conduzi-los a novas formas de convivência com os seus semelhantes, assim por diante. Mas tudo isso, visto num aspecto geral, traduz-se na seguinte forma: é a ligação que vai se estabelecendo cada vez mais íntima entre a divindade e o ser humano, que é o processo da evolução. É o processo da evolução. Muito bem, professor. O Guilherme também coloca o seguinte: Eva abriu a dualidade? Não, veja bem, ali existia a polaridade. A Eva teve um ponto importantíssimo. É claro que é um mito, né? É um mito, né? É contado de forma mitológica, né? Essa história da Eva e Adão, né? Mas Eva abriu o caminho da consciência animal para a consciência hominal. Então, na verdade, o que Eva fez foi ser veículo para que esse procedimento da existência do ser humano acontecesse. Isso aí coincide com a meados da raça lemuriana, quando o lemuriano, que era um ser animal, recebeu a possibilidade da existência, recebeu a projeção da tríade superior e a possibilidade de exercer amplo domínio dessa tríade superior. Então, Eva fez isso, né? Ela foi simbolicamente citada na Bíblia como a ponte de ligação entre o quarto dia da criação e o quinto dia da criação, não é isso? O quarto dia e o quinto, nós estamos no quinto dia da criação, é isso? Aí vai surgir depois, mais tarde, o sexto dia da criação, o sétimo dia da criação, como está na Bíblia, né? Moisés escreveu isso, né? Que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, isso é verdade. São 7 fases. E isso, no Oriente, é citado como 7 dias de Brahma. Então, a Eva teve essa função específica de ser o veículo para a ligação entre o mundo animal e o mundo humano, né? Então, pelo entendimento iniciático, Adão e Eva, no início, antes desse processo, eles viviam como seres animais. Depois, com a presença de Lúcifer, que é simbolizado pela serpente, né? A Eva comeu daquele fruto que a religião chamou fruto proibido, né? Comeu daquele fruto, que não é a maçã, né? Na Bíblia não se fala em maçã, foi a religião que criou essa ideia da maçã. Não tem nada a ver com maçã. É um fruto que é considerado proibido. Mas era proibido no nosso entendimento. Mas era o fruto que deveria ser comido. Era o fruto, a fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento. Então, o jardim do Éden nada mais é do que um útero. É um útero. E naquele útero surgiu a humanidade. Surgiu a humanidade. E essa humanidade surgiu através da presença do ser que representava os 4 dias iniciais e o quinto dia que era representado simbolicamente por Lúcifer, que é uma projeção do quinto Senhor. O quinto Senhor levando a humanidade para o quinto dia da criação. Isso é muito importante. Então, quer dizer, aquela história de Adão e Eva tem todo um significado, né, específico, né? E, aliás, Adão e Eva é proveniente na Kabbalah, proveniente da projeção de Adam Kadmon. Adão e Eva não existe assim na imaginação de Moisés, ou o que seja, não. É a projeção divina do Adam Kadmon como Adão e Eva, né? Mas, especificamente, servindo de veículos para o surgimento do quinto dia o quinto dia de evolução da consciência na face da Terra, né? Então, a gente tem que entender isso, esse simbolismo todo, entender através da ciência inicial das idades, penetrando
ultrapassando os véus simbólicos que encobrem esse conhecimento e entrando no conhecimento verdadeiro da, da ciência iniciática em si, né? Muito bom, professor. O Jorge Vinícius Borges Lima, ele pergunta, puxa seria o mesmo que prana? Não, não é a mesma coisa. Prana é uma energia que provém justamente do Sol. Né? Prana ele é uma energia vital que vem do Sol e energiza todo o sistema solar, não só a Terra. Mas tudo que existe na face da Terra, principalmente as formas biológicas, elas são originadas através da ação do prana. Né? O nosso corpo ele vive através da ação vitalizadora dessa energia prana. Mas puxa, como nós dissemos, é uma consciência ainda superior. Né? O prana é uma emanação de energia. Prana é uma emanação. Puxa relaciona-se com um entendimento arcangélico, angelical, né? Hierárquico, cósmico. Né? Então, essa é a diferenciação. Muito bom, professor. O Guilherme coloca, a ser interna na SBE, na eubiose, significa o estar religado? A série interna significa o início do religamento, não é verdade? Eu posso dizer, não significa que entrar na série interna que a pessoa está religada. Vai depender da pessoa, não é verdade? A pessoa pode seguir, estar presente dentro do movimento iniciático, mas não perceber exatamente a profundeza dos conhecimentos que estão ali nesse conhecimento iniciático. Vai depender do ser humano. E cada ser humano tem a sua natureza específica temporal, né? A sua natureza específica. Né? Cada um vai se comportar de uma maneira. Não existe dois seres que evoluam da mesma maneira. Cada um tem um caminho evolutivo diferente. É uma coisa infinita. Isso faz parte do próximo processo da evolução, né? Polifásico. Né? Cada um tem uma maneira de interagir com esse conhecimento superior. Né? Agora, a série interna significa que o indivíduo passa a fazer parte da eubiose das atividades que somente é concedido àqueles que fazem parte, que se tornaram membros efetivos. Né? Então, existem determinados aspectos que somente são desenvolvidos na série interna e não publicamente. Esse é o sentido da série interna. Né? É uma coisa que é dito sobre o aspecto vulgar, né? O aspecto geral, não vulgar, geral, é o lado oculto da ciência. Né? O lado oculto. Mas o lado oculto da ciência não significa que está... não significa a impossibilitação do conhecimento. Significa a não ação do indivíduo para penetrar nesse conhecimento oculto. É como Jesus nos ensinou pelo Evangelho. Né? No Evangelho, Jesus disse assim, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos ensinou isso, né? Yoshua ben Pandira. A pessoa tem que bater na porta. Ela bate na porta e a porta se abre. Chegou o momento dela entrar para o religamento, ela bate na porta e a porta se abre. A divindade abre essa porta. Agora é necessário que ela faça esse processo de religamento. Né? Por exemplo, nenhum mestre vai nos dar a verdade. Veja que importante. Nenhum mestre vai nos mostrar a verdade. A verdade é vista por cada um. É por isso que se chama-se autoconhecimento. Então, esse religamento significa autoconhecimento, a possibilidade que o indivíduo tem de se desligar das suas limitações humanas e entrar numa posição super-humana, depois subdivina, depois divina. Então, esse é o processo do religamento. Né? Então, cada um tem um momento específico do seu processo evolutivo. E na eubiose também não podia ser diferente. Né? Cada um caminha de acordo com as características da sua própria intimidade, da sua natureza espiritual. Né?
Muito bom, professor. O Guilherme coloca uma pergunta, professor, que eu acho que é legal a gente refletir sobre ela. Por exemplo, comecei no Peregrino com mais de 100 irmãos. Concluímos com 14 para a série interna na Lacerda. E eu, professor, eu comecei com 120 irmãos. Foi a última turma do Ademar em 2002, lá no Sumaré. O Ademar Ramos, ele levava muita gente para lá, né? E entrou 64, mas eu acho que hoje deve ter uns 10, professor. É muito difícil a pessoa expandir o estado de consciência, né? Devo dizer que isso aconteceu comigo também, né? Eu fiz o Peregrino, sabe quando? 1988. Fiz o Peregrino em 1988. Faz muito tempo, né? Agora, a Lacerda era cheio. Da mesma forma que o nosso irmão Guazé está falando, no meu tempo, aquele salão da Lacerda Franco estava cheio de participantes, muitos sítios ali, né? Mas com o tempo vai esvaziando, vai diminuindo, né? Mas isso faz parte do processo, né? Tem pessoas que têm afinidade por esse conhecimento, outras não, né? Então, ou seja, não é chegado o momento, né? Não é chegado o momento da pessoa realizar esse processo. Não é que uns sejam melhores do que outros, não é assim? Não estou dizendo que uns são melhores do que os outros. Cada um tem o seu caminho específico. Cada um tem o seu caminho específico. Eu, por exemplo, no meu caso, eu conheci a eubiose em 1987 e comecei a fazer o Peregrino em 1988, né? 88. Mas eu sempre estudei esses fatos desde quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu pesquisava nos livros, sempre tive interesse. Mas nunca ouvi falar de eubiose. Eu só ouvi falar de eubiose justamente com mais de 40 anos. Agora eu pergunto, por quê? Porque é assim que tinha que ser no meu caso específico, né? Eu tinha que entrar em contato com outros ramos do conhecimento, e como aconteceu, né? Entrei por outros caminhos, né? Vários, né? Entendimento da ciência iniciática, da religião, para chegar num determinado momento e começar a ler HPB. Antes da eubiose, eu comecei a ler HPB. Antes de eu conhecer a eubiose, eu comecei a ler a HPB. Então, tem uma série de fatos. Resumindo, nada acontece por acaso. A divindade está sempre presente. E cada um tem um caminho específico. Cada um tem um caminho específico que segue. Né? Mas isso que aconteceu com o Guazé aconteceu também comigo. E aconteceu com o Carlos Nascimento também. Né? Muito bom, professor, aconteceu mesmo. Eu quero aproveitar e passar os recados, né? Deixa eu ver aqui os recados que eu tenho. Aqui no canal Conexão 3005, como toda terça-feira, nós temos a nossa roda de conversa. E nesta terça-feira o tema será o que é música? Então, a próxima terça-feira, dia 2 de abril de 2024, terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40, vai ser falado sobre o que é música. Nesta live serão exploradas indagações tais como o que é música e a música de hoje, como ela foi desconstruída, quais são os benefícios da música além do entretenimento. E o palestrante será Maico Campos, ele é um pianista lá de Tubarão, Santa Catarina, e é um tema muito interessante, né? Eu acho que a música faz parte da trajetória de todos nós, né? Todos nós, ao ouvir uma música, a gente remete naquele momento que a gente experienciou alguma coisa boa na nossa vida. Então, o palestrante é Maico Campos, ele é um pianista lá de Tubarão, Santa Catarina, e os mediadores, Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Eu quero falar também sobre o espaço Shakti Nova Era. Então, é um centro de terapias holística, espaço Shakti Nova Era. A sua matriz fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais.
Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, pelo WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o telefone é 997566874. E aí está o endereço no Instagram, né? @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filiais na eubiose de Brasília, né, Distrito Federal, e 2 aqui em São Paulo, na eubiose do departamento do Sumaré e no departamento de Santana. Bom, professor, era esse os recados. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta da Eliane Pontes. Não é uma pergunta, não, é uma afirmação que ela fala, né? A falta de entendimento causa esta evasão. Então, a falta de entendimento causa essa evasão. Eu não vou falar especificamente sobre a eubiose, mas eu posso dizer de maneira geral. O conhecimento quando a pessoa entra em contato com a ciência inicial das idades, ela tem que fazer algo de enorme importância e que às vezes ela não consegue fazer de imediato. É a reestruturação da sua visão que ela tem do universo. Então, por exemplo, se ela tiver muito apegada a uma religião, a dogmas, ela não vai conseguir se desapegar daquilo e entrar na ciência inicial das idades. Ela não consegue. Então, por isso que a evasão ocorre por isso. Não estou dizendo só da eubiose, no conhecimento iniciático. A pessoa não tem ainda condições de reestruturar a sua maneira de ver o universo. Agora, isso acontece somente na eubiose? Não, acontece em todo lugar. HPB, eu vou falar sobre, no próximo programa, vou falar sobre a vida e obra de Helena Blavatsky, né? Isso aconteceu com ela. No início, ela era cercada de muita gente de enorme conhecimento, cientistas cercavam a Helena Blavatsky. Depois, com o tempo, eles foram se afastando e, muito pior, foram perseguindo Blavatsky. Começaram a perseguir Blavatsky e falar coisas ruins sobre Blavatsky, né? Inclusive dizendo que ela estava mentindo, ela mentia, dizendo que aquele conhecimento todo ela não tinha uma biblioteca, uma fonte de consulta adequada, era impossível ela fazer aquilo tudo, né? Mas ela fazia, como a própria HPB falou, ela dizia, eu não fiz essas coisas, eu fui apenas um instrumento, um veículo dos mestres para esse conhecimento que foi dado para a humanidade. Então, isso acontece. Agora, isso faz parte do processo. Cada um tem um caminhar, né? Um caminhar específico, né? E, por vezes, há essas regressões. Aliás, na Cabala, né? Se a gente vê a amarelinha é assim, né? A gente vai pulando de casa em casa e, por vezes, a gente tem que ficar numa perna só. E a pessoa se desequilibra e cai. Não, a amarelinha é assim? A pessoa desequilibra e cai. São as quedas, os desequilíbrios que existem justamente no sentido cabalístico, né? Os desequilíbrios que o indivíduo sofre durante a sua peregrinação por esse processo de conhecimento superior. Mas uma coisa é verdade, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, e todos chegarão lá, de qualquer maneira. O processo evolutivo é inevitável. Vou repetir, o processo evolutivo é inevitável para a consciência. Muito bom, professor. Eu concordo com a Eliana Pontes, né? A falta de entendimento causa esta evasão. Mas é interessante, né, professor? Nada acontece por acaso. Se eu cheguei até aqui, eu tenho que entender por que eu cheguei, né? Não é verdade? Se eu cheguei até a eubiose, alguma coisa eu preciso extrair de tudo isso, né? Olha, por exemplo, eu também, no meu tempo de peregrino, e depois nos graus, eu tive muitos momentos de indagação. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim que funciona, né? Uma vez eu estava assistindo uma gravação do professor Henrique de Souza. Isso ainda era naquele tempo que nem tinha esse método de gravação, aquele método antigo de gravação, né? Com fita, né? E no final da explanação, o mestre falou o seguinte: eu sou Deus na face da terra. Eu fiquei
sabe, aquilo me perturbou. Mas como é que um mestre vai falar que ele é Deus? Mas ele falou assim: eu sou Deus na face da terra. Ele quis dizer assim: eu estou trazendo conhecimento, eu sou o veículo do conhecimento superior para vocês. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui fazendo essas comparações dos ensinamentos de Jesus, o Cristo, né? E Jesus, o Cristo, falou: vós sois deuses, somos deuses. Nós somos deuses, temos a divindade dentro de nós. É isso. Agora, é necessário que a gente entenda esse processo todo. Isso não é fácil. Isso. Por isso que no início aqui da nossa apresentação, nós dissemos que o nosso programa servia também como um momento que as pessoas poderiam repensar seus conhecimentos. E nós estamos sempre assim, repensando. Né? Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, eu cheguei a toda a conclusão possível? Não. Eu fico com Sócrates. Né? Eu fico com Sócrates quando ele falou: tudo que sei é que nada sei. E não sabemos nada. O nosso conhecimento é ínfimo, é um grãozinho de uma poeirinha desse mundo cósmico infinito, não uma poeirinha, né? Então, conforme tudo que sei é que nada sei. Mas chega um momento em que a pessoa consegue superar e entende, tira aquelas dúvidas que tinha e o caminho, o processo iniciático continua. Muito bom, professor. Eu quero agradecer ao senhor por o conhecimento, né, compartilhado hoje. Desculpa. E eu quero também agradecer a participação de todos. Foi um programa muito bom. E desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, né? Bom final de sábado de Páscoa, bom domingo de Páscoa. E, pessoal, o próximo programa com o professor Walter, né? Projeto de Iniciação número 100, terá como tema a vida e obra de Helena Blavatsky. Exatamente. Até terça-feira na nossa roda de conversa e até o próximo programa. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí. Bom final de sábado para todo mundo. Bom final de feriado de Páscoa, né? E nos vemos aqui no próximo programa, na terça e também no próximo sábado. Fiquem de olho. Boa noite, professor. Muito obrigado ao nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento, a todos os irmãos que estiveram presentes aqui na nossa reunião. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Até terça-feira, até sábado, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.